Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de mecânica estática do livro do BIR. Capítulo 3, exercício número 1. Vamos ao enunciado. Uma válvula de pedal para um sistema pneumático é articulada em B. Sabendo que α é igual a 28 graus, determine o momento de uma força 16 N em relação ao ponto B, decompondo a força em componentes horizontal e vertical. Então, o objetivo é calcular o momento em relação a B, devido a essa força 16 N. Só que ele quer que a gente calcule fazendo em componentes horizontal e vertical. Então, para decompor essa força, vou pôr o referencial aqui para visualizarmos a decomposição. Vou colocar aqui o eixo horizontal e vou colocar aqui um eixo vertical. Bom, o ângulo que eu tenho aqui com essa superfície que está inclinada é de 20 graus. Então, esse ângulo que está aqui, ó, com a horizontal e a inclinação, eu sei que é de 20 graus. Aí eu tenho a informação que o alfa é 28. Então, se da força até aqui, a superfície do pedal é 28, entre a força e a horizontal é apenas 8 graus. Tá? Por que eu preciso desse ângulo? Para fazer a decomposição da força. A força vai ter duas componentes. Uma vai ficar aqui na horizontal, aí para a esquerda, essa componente, e vou ter uma componente aqui, tá? Na vertical, que é devido aqui a essa decomposição em relação ao eixo aí da vertical. Tá? Aqui a decomposição da horizontal. Então, o que eu tenho? Aqui na vertical, a gente vai ficar com a força de 16 N multiplicado pelo seno de 8 graus. Tá sem o ângulo essa componente. E aqui na horizontal, a gente vai ficar com os 16 vezes o cosseno do ângulo, que é 8 graus. Agora, a gente tem força aí na vertical e na horizontal. Agora a gente precisa achar as distâncias, né? Para calcular o momento lá em B. Então, eu vou traçar aqui, ó, fazer a representação para a gente encontrar as distâncias. Então, agora a gente tem as forças na horizontal e na vertical, a gente vai precisar das distâncias até o ponto B. Então, eu vou precisar da distância horizontal, vou marcar ela aqui, tá? Eu vou falar que é uma medida X e vou precisar dessa medida aqui na vertical, que eu vou chamar de uma medida Y, tá? Que vai ser a decomposição do 170 nesse ângulo aqui, né? Que é o ângulo de 20 graus. Então, como que a gente vai decompor? Essa medida aqui do X é igual ao 170, tá? Que multiplica, tá junto com o ângulo, essa componente, o cosseno de 20. Essa altura aqui que está sem o ângulo, ou seja, oposto ao ângulo, vai ser o 170 vezes o seno de 20. Agora a gente pode, que já fez as decomposições, encontrou as medidas, né? A gente pode calcular o momento em B. Quem vai ser o momento em B, né? Lembrando que momento é força vezes distância, né? Sendo que essa distância é perpendicular aí à linha de ação da força. Então, o que a gente vai ter de momento? Considerar aí o referencial, tá? Então,
o referencial que a gente utiliza é Y para cima, X para a direita, e Z positivo saindo, então mais K, né? Então, quando o momento girar aí no sentido anti-horário, é um momento positivo. Quando girar anti-horário, é um momento negativo. Então, vou pegar aqui, vou começar com a força da vertical. Segurou em B, a força vertical vai girar, né? Segurou aqui, isso empurra para baixo, vai girar no sentido anti-horário. Então, é um momento positivo, que é o momento de 16 seno de 8, que é a componente da força vertical. Força aí na vertical, a distância tem que ser perpendicular, então na horizontal, vezes a medida x, que é o 170 cosseno de 20. Então, 170 milímetros, que a gente pode converter em metro, 0,17, convertendo em metro, aí, tá? Vezes o cosseno de 20. Então, esse é o momento, aí nesse sentido, momento positivo. Segurou aqui em B, a componente horizontal também vai girar no sentido aí anti-horário, vai ser um momento positivo. A força é de 16 vezes o cosseno de 8 graus, tá? E se a força tá na horizontal, a distância perpendicular tem que estar na vertical, que vai ser o y, ou seja, vezes 0,17, que seria o 170 convertendo para metro, vezes o seno de 20 graus. Então, a gente vai poder aí calcular o momento em B como sendo igual. Fazendo a conta, a gente tem 16, aí vezes o seno de 8, vezes o 0,17, vezes o cosseno de 20. Aí vamos ter mais 16 vezes 0,17, vezes o cosseno de 8, vezes o seno de 20. Então, a gente tem o valor aí, né, calculado de 1,27 ou 28, né, arredondando aqui, vou colocar 27,7, deixar aqui, tá, na unidade, isso é vírgula, de Newton, que é a unidade de força, por metro, que é a unidade de momento, tá? Então, esse é o momento aí aplicado no ponto B, pelas condições de componente, fazendo a componente horizontal e vertical. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!